Salve, salve galera, Paulo Lúcio Carteirinha, estamos aqui no bate-papo e hoje falando sobre a invasão holandesa ao Brasil. O Brasil holandês, sim, parte do Brasil já foi território holandês e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Para facilitar o entendimento, eu criei uma fórmula que fica muito mais fácil de entender a história a partir dela. Que para ter história precisa de uma única pessoa. Um jogador de futebol gringo, jogou no Brasil, jogou no Flamengo, que é o Pet. Que vinha a ser o PET? P de pessoas, E de espaço, T de tempo. Só vai ter história se juntar esses três elementos. A partir dele fica muito mais fácil de entender a história. Vamos ver? Se a gente pegar o título, invasão holandesa no Brasil, ali já tem o espaço. Onde que ocorreu? No Brasil. Então já sabe que o espaço foi no Brasil. O tempo já é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que ter uma pesquisa, você vai ter que pegar um livro, você vai ter que pegar, no caso hoje o Google facilita muito. No caso da invasão holandesa, ela ocorreu de 1630 a 1654. Ficaram 24 anos ali no Nordeste brasileiro. Agora vem a parte que eu mais gosto, das pessoas. Só tem história se tiver pessoas. E no caso da invasão holandesa no Brasil, muitas pessoas participaram. Nós tivemos aí, é claro, holandeses. Está falando de invasão da Holanda no Brasil, nós temos que primeiro lembrar dos holandeses. Nós temos aí também os brasileiros. É bom lembrar que nessa época o Brasil pertencia a Portugal, então nós temos portugueses. E é bom lembrar que nesse período Portugal pertencia à Espanha, na União Ibérica, já entrou os espanhóis. Aí temos também os africanos. Bom lembrar que tinha um comércio de escravos. Temos também aí até um irmão alemão ali, Maurício de Nassau, além de outros. Eu vou tentar agora explicar o que essa gente todinha fez para entrar para a história. Para começar, nós temos que falar primeiro da União Ibérica, período que Portugal pertenceu à Espanha. Isso ocorreu porque em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, participando de uma guerra contra Marrocos, numa época que o rei participava das batalhas, ele simplesmente desapareceu. Com isso, o trono de Portugal ficou vago. Assumiu o seu tio-avô, Dom Henrique, já velhinho, ele que era membro da igreja, era o cardeal, e veio a falecer 2 anos seguintes. Ele assume em 1578 e falece em 1580. E como ele era cardeal, ele não tinha herdeiros diretos. Então, novamente, abre uma disputa para o trono, onde os parentes próximos disputam. A disputa ocorreu entre 3 pessoas: Catarina, Antônio e Filipe, que era o rei da Espanha. Desses 3, o Filipe I era muito mais forte. Afinal de contas, ele era rei da Espanha, um reino muito forte, muito grande, tinha um exército, tinha poder econômico, e ele também entrou em batalha, né, e fez questão de mostrar isso. E ele conseguiu ter apoio de parte de portugueses, temendo ali invasão, perdendo ou ter um rei fraco, e eles apoiaram. Então Filipe I passa também a ser rei de Portugal e da Espanha, surgindo então dessa união dos países, a União Ibérica. Isso traz mudanças no mundo, né? Afinal de contas, é bom lembrar que o Brasil pertencia, no caso, a Portugal. Como Portugal passa a pertencer à União Ibérica, então o Brasil passa a pertencer à União Ibérica, assim como a América, aqui Chile, Paraguai, né, Argentina, que são os países de hoje, que pertenciam à parte espanhola, assim como parte da África, temos até parte ali da Ásia, né, parte da Europa, passa a pertencer à União Ibérica. Aí que entra a Holanda. A Holanda, ela pertencia à Espanha, e bem antes de acontecer a União Ibérica, já tinha movimento de independência da Holanda e dos Países Baixos. A independência da Holanda demorou muito tempo. Como eu falei, a Guerra dos 80 anos começou em 1568 e foi até 1648. Mas ganhou força mesmo no período da União Ibérica. Afinal de contas, a Espanha agora cresceu demais o seu território. Ela tinha que tomar conta da Espanha, tinha que tomar conta de Portugal, tinha que tomar conta de toda a América, tinha que tomar conta parte da África e também parte de alguns países da Ásia e também da Europa. É muito difícil você tomar conta desse território todo. Foi a partir então que a Holanda então conseguiu meio que se libertar da Espanha. É claro que a Espanha deixar isso barato. Nós tivemos algumas batalhas sim, mas o principal fator que a Espanha usou contra a Holanda e os Países Baixos ali foi o que? O embargo econômico. Te lembra alguma coisa? Sim, né? O que os Estados Unidos faz com Cuba. A Espanha então começa a dificultar o comércio da Holanda com as colônias que pertencia ali agora à União Ibérica, né? Uma delas é o Brasil. A Holanda tinha muita comercialização com o Brasil, no caso do açúcar. Inclusive, não tinha no Brasil refinaria, acho que nem em Portugal existia. As refinarias eram na Holanda. A Holanda, então, financiou a plantação do açúcar, que era o principal
comércio aqui no Brasil. O Brasil era o maior exportador de açúcar. Na verdade, o Brasil só exportava basicamente era o açúcar. Como agora o Brasil passou a pertencer à Espanha, então ela começou a usar o açúcar contra a Holanda, né? A Holanda precisava comercializar. O que adianta eu ser livre, mas eu não consigo comercializar? E só tinha uma forma para comercializar. Você tinha que fazer o quê? A mesma coisa que a Espanha, que Portugal, a Inglaterra fizeram. Você tinha que se aventurar nas navegações marítimas e ocupar terras. É assim que funciona. Surge então a Companhia Oriental das Índias. Essa ficou famosa por um detalhe. Ela foi criada por comerciantes. É isso mesmo, o capitalismo começando a engatinhar, começando a mostrar sua cara, tentando romper ali com o absolutismo ali, com o sistema feudal. Porque as outras navegações, aí a portuguesa, a inglesa, né? No caso aqui, Pedro Álvares Cabral, ela foi financiada pela coroa portuguesa, né? Se você for ver, Cristóvão Colombo foi financiado ali pela coroa inglesa. A Companhia Oriental das Índias, no caso da Holanda, ela foi financiada pelos empresários, vamos dizer, da época, né? Pequenos comerciantes. E que estava muito, começava a iniciar na Holanda ali um movimento de liberalismo, né? Principalmente pela questão da reforma protestante ali, rompimento ali da questão com a Igreja Católica, que era muito forte com a Espanha, muito forte com Portugal, né? Tradição católica ali. Então nós temos ali na Holanda ali o calvinismo surgindo, nós temos ali judeus, muita gente com dinheiro, muita gente liberais, tentando romper essa lógica do feudalismo ali. E surgindo então a Companhia Oriental das Índias, que ficou pelo comércio ali da Ásia, da África e até mesmo a região da Europa. O sucesso da Companhia Oriental das Índias foi tão grande que surgiu então a Companhia Ocidental das Índias. Essa tinha a missão de fazer o quê? Ocupar terras agora na América. Os holandeses, que já estavam com guerra na Espanha há muito tempo, resolveram então, agora vamos começar a ocupar terras deles nas colônias. Estão fragilizados, estão com um território muito grande, não dão conta disso tudo não. Então, em 1624, eles vêm aqui no Brasil, ali na região da Bahia, de Salvador, chegam a ocupar Salvador, mas não conseguem se estabelecer. Ficou acho que menos de um ano e são expulsos. Mas eles não desistem, eles continuam vindo, continuam ocupando ali algumas ilhas aí na região, alguns países próximos aqui. E em 1630 ele vem com força total e ocupa dessa vez ali Pernambuco, onde que eles ficam ali 24 anos no Brasil, no Nordeste brasileiro. Essa invasão ao Nordeste brasileiro foi um desastre para Portugal. Afinal de contas, a produção do Brasil se limitava ao açúcar e era só no Nordeste. Não existia Minas Gerais, não existia Mato Grosso, não existia nada disso não. Nessa época aí, eles faziam ali no torno do litoral. Afinal de contas, eles tinham que produzir para levar para a Europa, né? E produzia basicamente o açúcar, não tinha um café, não tinha nenhum ouro. Inclusive, graças a essa crise do açúcar, falei no vídeo passado, ali do Bandeirantes, né? Não viu? Assiste lá. Que foi graças a essa crise do açúcar que começou a se preocupar com outros produtos de exportação. Vamos atrás de outras riquezas para substituir a crise do açúcar. Afinal de contas, agora a parte produtiva começou a pertencer a Holanda. Então sobrou o que para Portugal ali, para Espanha e para baixo ali, não tinha muito o que produzir. Eles precisavam ali achar outra riqueza para substituir os que eles perderam. Aí que surgem esses movimentos entrando mata dentro. E a crise não é só por causa da invasão do Nordeste pelo açúcar, não, porque também é questão dos escravos. Afinal de contas, a Holanda começou também a ocupar também colônias portuguesas na África, de onde que vinha o escravo. Inclusive aí tivemos que novamente ali voltar à questão da escravidão dos índios, né? Aí entra os bandeirantes, polêmica dos bandeirantes, a estátua do Borba Gato, né? Eles começam a ter que ir atrás de mão de obra escrava, já que não estavam conseguindo vir mais da África. Vamos falar um pouco sobre o período holandês aqui no Brasil, que teve a importância, porque a Holanda, diferente de Portugal, que tinha a questão só querer explorar o máximo possível, começou a investir no Brasil. A começar pela construção de cidades. Nós temos aí a cidade de Maurícia, que leva o nome referente a Maurício de Nassau, que era o conde, um militar que ficou responsável por governar o Brasil. Ele era alemão, ele não tinha nada a ver com o holandês não. Ele veio para o Brasil para administrar e começa a investir pesado, investir na arte, investir na educação, investir em infraestrutura. E isso foi muito bom para o Brasil. Inclusive, entrou para a história como uma espécie de príncipe do Brasil.
E a Holanda começou a investir em engenhos, tinha muitos engenhos que estavam parados, então a Holanda começou a investir recursos, emprestar dinheiro para esses engenhos voltarem a funcionar. Então deu uma alavancada no Brasil, aquela parte do Nordeste ali, muito forte nesse período holandês. Todo esse investimento, que foi muito bom, começou também a ser muito ruim. Afinal de contas, não existe almoço grátis. Então aumentou demais a despesas ali da Holanda, da companhia, que eu falei com você, quem investia aqui era uma companhia, eram pessoas, eram comerciantes, era uma espécie de capitalismo, não era uma coroa. Então começou a ficar inviável o alto custo de investimento que o Conde estava fazendo, que o Maurício de Nassau estava fazendo. Inclusive ele é meio que despedido, né? Eles mandam ele voltar para a Europa, para a Holanda ali, e colocam outro no seu lugar, dessa vez muito mais fraco. Então foi essa época, Portugal já tinha se libertado da União Ibérica da Espanha e tentava retomar as partes que eles perderam na colônia, no caso aqui do Nordeste brasileiro. E eles tiveram meio que uma ajuda da Holanda. Como eu falei com você, além da retirada do Maurício de Nassau, que era um militar estratégico, eles também começaram ali, a Holanda começaram a cobrar dos donos do engenho, né, dos comerciantes, os empréstimos que foram feitos lá no passado. E você sabe que o brasileiro não gosta de pagar dívida, né? Então o que eles pensaram assim, pô, a Holanda está me cobrando aqui a dívida, né? Eu estou devendo a Holanda. Se Portugal voltar, tomar conta do território no Nordeste aqui, eu que peguei o empréstimo aqui, não vai me cobrar a dívida, morre a dívida. Então, os próprios donos de engenhos, né, começaram a incentivar a volta de Portugal, visando a dívida deles sendo perdoadas. Então começa esse movimento de libertação do Nordeste ali, começando pela insurreição pernambucana, né, a batalha de Guararapes, né, com apoio ali dos portugueses, com apoio dos comerciantes locais, dos donos dos engenhos, até mesmo de parte dos indígenas, até mesmo negros libertos. Em 1654 eles conseguem de vez expulsar a Holanda do Nordeste brasileiro. Então eles que ficaram ali de 1630 a 1654, ficaram 24 anos aqui no Brasil, período do Brasil holandês. A saída da Holanda foi muito boa, né? Afinal de contas, ali o Nordeste voltou a pertencer a Portugal. Porém, isso trouxe grandes prejuízos futuros, né? Afinal de contas, a Holanda ficou 24 anos aqui no Brasil, aqui, pegou toda a lógica aqui da produção do açúcar, como é que se faz, e levou isso para outras colônias que tinha ali, principalmente na Antilles. Então começaram a produzir, então o Brasil deixou de ser assim um grande exportador de açúcar e começou a disputar esse comércio com a Holanda, que ficou muito forte, já tinha refinarias no passado, né? Então nós tivemos ali, no caso ali, a crise do açúcar, inclusive eu explico para você, vai gerar impactos aqui internos do Brasil, gerando aí a produção de outras culturas, como o café, que é um tema que eu posso falar futuramente ali. Aí no caso entrou os paulistas, né? Aquelas coisas que também tem uma importância para o Brasil. Então fica aqui nesse vídeo aí que eu falei sobre esse período que o Brasil pertenceu à Holanda, né? Uma forma diferente, e o que ele trouxe de mudanças, não só para o Brasil, mas para o mundo. A questão do comércio, aí entra a questão da Companhia das Índias, por exemplo, o capitalismo começando a engatinhar, temos questão liberais, questão da reforma protestante, tem muita coisa interessante. Fica aqui nesse vídeo aí, até o próximo, valeu!